Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 947 de hoje. 947 porque acontece todos os dias, aproximadamente às 9h47 da manhã. Aqui é um canal onde você que é professor de yoga, independente da sua linha que você seja formado, ou se é iniciante ou não, pode ganhar mais R$ 5.000 por mês com aulas de yoga. Então, nós falamos sacadas, ideias estratégicas para que você tenha liberdade financeira com a sua profissão, mas também tendo qualidade de vida. Então, vamos lá, que hoje tem bastante assunto para falar. Meu nome é Patrícia Zillig, ou Pati Zillig, como muitos me chamam aqui. O assunto de hoje é o seguinte: é errado ter muitos alunos de yoga? Então, esse é um assunto que muitas pessoas têm me perguntado, muitas pessoas têm me falado sobre. Por que eu estou trazendo esse tema aqui, tá? Existem muitas pessoas, muitos professores de yoga, que já estão na profissão há algum tempo e eles me falam, Pati, para que eu consiga ganhar o valor de pelo menos aí R$ 5.000 por mês com aulas de yoga, eu tenho que ministrar muitas aulas, eu vou ter que fazer muita coisa, eu não vou ter mais tempo livre. Então, não é assim. O que nós trazemos aqui é o seguinte: é como você fazer isso, mas tendo qualidade de vida, tá? Então, não adianta nada você ganhar 5, 10, 15 ou até mais que isso, independente da sua profissão, se você não tem qualidade de vida, se você não tem tempo livre com a sua família, se você não tem tempo para você, se você não tem tempo nem para fazer sua prática diária. Então não adianta, tem que ser uma coisa muito interessante ali que tenha conexão. Então, se você trabalha com qualidade de vida, fornece qualidade de vida para outras pessoas, é importante que você também tenha qualidade de vida. Senão fica esquisito, né? Não tem coerência, fica sem fundamento. Então, vamos lá. O que é o seu aluno? O aluno, então, só para a gente estabelecer aqui a nossa relação. O aluno é aquela pessoa que tem uma relação ali fixa com você. Então, ele vai fazer um pacote de aulas, ou ele faz uma mensalidade, enfim. Mas ele tem uma relação ali em que ele vai pagar uma quantidade de aulas e você vai ministrar aquelas aulas, mas não é só aula. Então, eu falo muito sobre isso dentro do programa Viver Yoga Personal, inclusive com a turma que está aqui agora. Não é uma relação. Yoga, ele é muito mais do que apenas dar uma aulinha, tá? Ele é muito mais amplo e a gente tem que usar isso. Provavelmente, se você é professor ou se você começou a gostar de yoga e veio para esse mundo, você não começou a fazer yoga porque eu quero só aumentar a flexibilidade, eu quero fornecer a flexibilidade para outras pessoas, né? Você começou a gostar e falar, vou me tornar professor para dar flexibilidade para outras pessoas. Não é bem assim, né? Tem muito mais coisa relacionada. Tem a ver com o emocional, tem a ver com o mental e tudo isso que você pode proporcionar para o aluno. Então, dentro do programa eu falo mais sobre isso. Então, vamos lá. Se aluno, então, é aquela pessoa que vai custear. Aqui nessa brincadeira aqui, nós não estamos falando, não estamos configurando aquele aluno de aula aberta, tá? O que é aluno de aula aberta? É aquele aluno que você ministra aula gratuita, por exemplo, no parque, uma aula aberta que você programou em qualquer outro lugar. Então, aqui não entra esse tipo de aluno, entra o aluno que está custeando. Então, estamos falando sobre o aluno que está fazendo uma relação ali com você e ele é o seu aluno fixo, tá? Então, tá. E aí você pensa, tá, mas não é, quanto mais aluno eu tenho, mais dinheiro eu não tenho? Então, por que ter muitos alunos de yoga pode ser errado ou pode ser certo? Seguinte, você é uma pessoa que tem uma limitação de horário, como todo mundo, certo? Então, todo mundo tem 24 horas aí, independente se você é um milionário ou não, você tem as mesmas 24 horas por dia. E tudo vai depender de como você se organiza. Existe um erro muito comum, principalmente para quem é professor de yoga iniciante, e qualquer também empreendedor iniciante, tá? Que é o seguinte: quanto mais você trabalha, mais você ganha. Isso é um fato. Quanto mais você vai ministrar aula, mais você vai ganhar pelas suas aulas. Isso acontece naturalmente com qualquer pessoa que presta um tipo de serviço. Como professor de yoga. Yoga, ele entra na categoria de serviço. Quando a gente olha produto ou serviço, né, tem esses dois pilares, né, de negociação. Produto e serviço. Yoga não é produto, então ele é serviço. Né? Ele não é um produto físico, ele não é uma caneta que você consegue pegar. Então, ele é um serviço. Então, como qualquer tipo de serviço, quanto mais você trabalha, mais você vai ganhar. Então, até aí é interessante. Agora, o que acontece é, muito comumente, um professor de yoga iniciante, eu digo isso, quando eu comecei eu fiz a mesma coisa, tá? Então, eu também cometi esse erro, tentando acertar. Você começa a pegar todas as aulas que aparecem pela sua frente. Todos os alunos. Porque, lógico, você precisa ganhar dinheiro e precisa ganhar experiência. Então, você começa... eu vou pegar essa aula na academia, eu vou cobrir aquele professor não sei aonde, eu vou pegar essa aula em grupo, eu vou pegar não sei o quê. E aí você, não, às vezes, para e não se planeja e não percebe
que você ter muitos alunos naquele momento não é vantajoso. Por quê? Porque você pode ter feito as escolhas ruins. Que escolhas ruins? Não tem nada certo e errado, tá? Mas eu tô falando aqui no contexto de como você ser produtivo e chegar a ter uma vida financeira interessante, né? Pelo menos 5K por mês, mas com qualidade de vida, tá? Então, o que acontece? Você vai pegando muitas aulas. E, às vezes, nessa brincadeira, você pode pegar uma aula mais distante. Nessa aula mais distante, para você chegar até lá, provavelmente você vai gastar, né, com deslocamento. Então, você vai gastar seu tempo e energia, né? Então, isso é fato, você vai gastar tempo e energia. E pode ser que você gaste com ônibus, Uber, gasolina, estacionamento. E você pode, se for muito distante, pode ser que você tenha deixado de ministrar 2 ou 3 aulas naquele mesmo horário, tá? Você poderia ter ministrado 2 ou 3 aulas a mais do que uma só, porque a aula é muito distante. Então, olha só o que aconteceu. Então, às vezes, você pegar uma aula que não te paga muito, não custeia nem todas as despesas que você teve. Olha só, vou dar um exemplo aqui de uma colega de profissão, que ela comentou comigo o seguinte, que ela pegou uma academia para ministrar aula, e essa academia era um pouco distante, então ela gastava ali uma meia hora de ônibus, então ela meia hora de ônibus para ir e voltar. Ônibus, eu não sei quanto que tá aí onde vocês moram, onde vocês estão assistindo, mas aqui em São Paulo dá mais ou menos 4,40, então vai, arredonda para 10 e de volta. R$10 e de volta. E como era distante, geralmente ela tinha que comer alguma coisa na rua, algum lanche, um suco, principalmente em dias de calor, por mais que ela levasse alguma coisa, às vezes não dava, porque logo depois ela tinha uma outra aula. Então, ela geralmente comprava alguma coisa na própria lanchonete da academia, que era uma academia no lugar mais nobre de São Paulo. Então, naturalmente, aquela lanchonete ia ter itens mais nobres e mais caros. Então, o que acontecia? Ela gastava R$10 para ir voltar. E aí ela falou assim, às vezes entre uma aula e outra, tudo bem, ela ganhava 2 aulas seguidas, geralmente. Aí é legal, porque ela ganhava 2 aulas seguidas, às vezes não. Então aí ela saía da aula, ela tomava um suco. O suco mais barato que tinha ali era uns R$15. Então ela já gastava 10 mais 15. E ela ganhava por aquela aula em torno de, se eu não me engano, R$40, R$45. Então tá, 40, 45, já tira os 10, né? Vamos colocar 40. Tirou os 10. Já ganhou 30 por aquela aula. Tirou aqueles R$15 de suco que ela tomou. Ela já ganhou R$15 por aquela aula. Tá bom, se fosse 45, ela ganhou R$20 por aquela aula, que ela se deslocou bastante. Então, ela investiu 1 hora para ministrar a aula, meia hora para ir, meia hora para voltar, e mais algum tempo aí, mais o deslocamento dela. Então, aquela aula valeu para ela no máximo R$20. E tinha mais. Essa aula, né, ela tinha que emitir uma nota fiscal para que pagassem essas aulas para ela. Além de tudo isso, dela ter emitido a nota fiscal, então se você tiver MEI, o imposto é muito pequeno da MEI, e é até interessante você ter também MEI, porque você pode emitir nota fiscal. Mas a academia demorava em torno de 60 dias para pagar essas aulas. Então, você tinha o deslocamento de tempo, de energia, o gasto financeiro, você podia ter assumido outras aulas, e você tem que... Não vou dizer que a nota fiscal vai ter algum custo, nesse caso não, só se você for uma empresa maior, for uma ME, uma limitada, enfim. Mas no caso dela era MEI, então o imposto único que você paga no mês que é o DAS. Então, o que acontecia era, ela tinha o trabalho, porque você vai ter que entrar no site lá, vai ter que emitir a nota fiscal, você tem o trabalho de fazer isso, a burocracia de fazer isso e mandar nota, e ainda você recebia depois de 60 dias. Você acha que vale a pena ter aluno assim? Então, é isso que acontece, e aí as pessoas falam, pô, mas eu tenho muitos alunos. Tá, a pessoa tem, às vezes, 1 ou 2 personals, e aí tem um monte de academia desse jeito. Dentro da academia, cada turma tem lá 10 alunos, legal. A pessoa pode ter até 100 alunos. Mas será que aqueles 100 alunos tem um retorno financeiro interessante? E será que aqueles 100 alunos, será que realmente são alunos dele ou são alunos da academia? Então, tem uma relação um pouco diferente. Não estou dizendo que você não pode ministrar em aula em academia. Você pode e deve, inclusive se você achar uma academia, um clube que te dê uma remuneração interessante. Ou se você estiver naquela academia com algum objetivo estratégico, que é o seguinte, eu vou entrar nessa academia porque eu sei que ali tem pessoas que têm um potencial enorme de ser personal, ou porque eu quero aprender a ministrar aula para esse tipo de público, ou eu quero estar convivendo nesse tipo de público e é uma maneira de eu entrar lá.
ou porque essa academia é muito incrível e eu quero aproveitar como ela é muito incrível para poder usar a academia. Muitos professores de yoga, quando ministram aulas em academia ou clubes, vocês têm o privilégio de poder usar a academia, usar tudo que oferece. Então, às vezes você vai poder fazer a natação, usar a piscina, você vai poder fazer, né, musculação, você vai poder fazer algumas artes marciais. Eu até hoje eu ministrei aula fixamente para uma única academia, tá? E essa academia era muito fácil, eu estava no lugar, em 10 minutos andando, eu estava lá nessa academia, e depois era caminho para casa, então era tudo encaixado, um horário que eu podia, e também porque eu queria fazer artes marciais. E aí eu ganhava, não eram R$ 20 por aula, eu ganhava por essas aulas e ainda tinha o privilégio de poder fazer o que eu quisesse na academia, o Muay Thai, Gil e tudo mais que a academia oferecesse. Então, por isso que eu fiz, tá? Então, aí vale a pena, você tem que avaliar qual que é a sua estratégia, tá? Então, tem pessoas que têm até spa, massagem, você pode usar tudo dentro da academia, então é interessante. Então, vale a pena. Agora, o que não dá é você sair por aí fechando um monte de contrato com a academia sem pensar nos custos envolvidos para que você ministre aquela aula. Toda aula, ela não é só ganho, ela tem despesa. Você pensou que sua hora vale? Se você não valoriza a sua hora, imagina se o seu aluno vai valorizar. Então, a sua hora vale, tem um custo, tem um valor. Você deve definir esse valor da sua aula. E pense o seguinte, se você, mas a aula, eu estaria em casa, tá, mas você estar em casa, você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, descansando, praticando, e aí você saiu na rua, então às vezes você teve que ir para longe, tomou chuva, passou calor, teve que carregar peso por aí para ganhar R$ 20 por aula, e receber depois de 60 dias. Não vale a pena ter aluno assim, entende? Isso não acontece só com aula de academia, tá, gente? Eu conheço muitos instrutores, não são poucos, através aqui das redes sociais ou de convivência, que cobram um valor muito baixo por aula, muito baixo, esses 20, R$ 30 por aula. E você que é professor de yoga merece sim ganhar um valor devido. Você estudou, você se profissionalizou, você atua com qualidade de vida, você vai aprimorar a vida da pessoa, você vai transformar a vida dessa pessoa e vai cobrar R$ 20 por aula. A manicure dessa pessoa cobra mais caro que você. Nada de errado você querer fazer as unhas, mas percebe que você fazer as unhas é uma coisa muito superficial, né? Você não precisa fazer as unhas, você não vai morrer se você deixar de fazer as unhas. Mas agora, o yoga que vai transformar a sua vida, que tem uma coisa muito interiorizada, você deixa de fazer. A pessoa, né? É a mesma coisa. Você não pode se comparar com algo que não vai trazer transformação para o seu aluno, tá? Então, você pode trazer transformação para o seu aluno, então você deve cobrar o valor devido. Então, vamos dar continuidade aqui. Então, ter muitos alunos de yoga errado? Depende. Depende se você tiver... você pode me falar, Paty, mas eu cobro o valor devido por aula. Legal, você cobra o valor devido por aula. Cobra R$ 150 ou 200 ou até mais que isso por aula. Né? A aula personal, geralmente, você pode ter potencial de cobrar até mais. Eu já cobrei 350 por aula personal, tá? E geralmente, dependendo da aula, a aula, consultoria, mentoria, é mais ou menos esse valor que, dependendo da complexidade, é o valor mínimo que geralmente eu coloco numa proposta, porque eu tive todo um esforço, uns estudos, investi muito em estudo para que eu tivesse ali em uma hora, resolvesse ou aprimorasse a vida daquela pessoa naquele período. Então, a pessoa não está pagando pela sua hora. R$ 20 não é pela sua hora, é por todo o seu esforço anterior, tudo que você já estudou na vida, tudo que você já fez, já experimentou, já testou, já ganhou experiência para você estar ali em uma hora e poder ministrar aquela aula, ou aquela consultoria, ou aquela mentoria de maneira intensa, de maneira verdadeira e trazer resultado para a pessoa, tá? Então, pensa desse sentido. Não é só a hora que você está vendendo. Você está falando de tudo que você já fez antes para que você estivesse ali em uma hora, tá? Então, pensa nisso. Não se desvalorize. Então, você pode até falar para mim, Paty, eu cobro R$ 150, R$ 200 por aula, e eu ganho bem. Eu tenho muitos alunos. Tá, legal. Você pode ganhar 10, 15, 20, 30 mil reais por mês, até com aula de yoga. Mas você tem qualidade de vida? Você consegue ter tempo livre para você? Tempo para você praticar? Você consegue dar uma volta no parque? Você consegue fazer essas coisas que você gosta? Se sim, legal, você está num caminho interessante, mas isso não é o típico.
O típico é as pessoas começarem a ministrar muita aula, ganha, e aí não tem tanto tempo livre. E existe um meio termo disso tudo. O meio termo é você não precisa ter tantos alunos para que você tenha uma liberdade financeira com a sua profissão. Não é necessário, não é extremamente necessário. Você fala, pô, se eu não tiver 20 alunos, eu não ganho bem com o yoga. Não é totalmente necessário, não tem essa conexão direta, tá? Você pode sim ter menos alunos e aqueles alunos, eles te proporcionarem uma liberdade financeira interessante. E muita gente me diz o seguinte, mas se eu cobrar mais caro, eu não vou ter aluno. Então, quanto mais aluno eu tenho, mais dinheiro eu ganho. Então, mais aluno nem sempre é igual a mais dinheiro. Principalmente se você opta por cobrar muito barato pelas aulas. Isso acontece muito no começo da profissão, tá? Então, se você cobra barato, você vai ter que ministrar muitas aulas. E se você tem que ministrar muitas aulas, você vai ficar cansado, pode dormir pouco, pode acontecer uma série de coisas, até ter uma síndrome de burnout, como eu já tive, como professora de yoga, tá? Então, eu não estava mais no mundo corporativo quando eu tive uma segunda crise de burnout. Tive uma no mundo corporativo, mas a minha segunda crise de burnout eu já estava como professora de yoga e tive burnout, tá? Então, é possível sim. Só que você tem que começar a perceber. Então, tá, a Paty está falando que não necessariamente mais aluno é igual a mais dinheiro. Então, como é que eu faço? Você vai ter que dar uns passos atrás para falar sobre a sua preparação. Existem 3 pilares que sustentam o seu Yoga 5K. Preparação, a prospecção e a gestão do seu aluno. Então, imagina que é uma pirâmide. A base dessa pirâmide é a que sustenta as paredes. Essa base, ela deve estar bem firme e fixa, porque senão quando você coloca as paredes, essas paredes vão ficar mais soltas, tá? Então, o que contém na base dessa pirâmide? É a preparação. O que tem na preparação? Vai ter ali estratégias de quem é o seu público-alvo, como definir o seu avatar, aonde você vai atuar, onde você vai trabalhar geograficamente, que tipo de modelo de aula você vai trabalhar, se é modelo presencial, se é online, se é híbrido. Então, você vai mostrar uma série de coisas ali na preparação. Quem é meu público? Como eu me comunico com ele? Quanto eu consigo cobrar por aula? O que eu falo para esse público? Como é que eu faço? Que tipo de conteúdo eu tenho que falar? Né? Então, na prospecção, né, a segundo pilar, que é a prospecção, ela é importante. Mas se você não tiver definido na preparação o que você vai falar, com quem você vai falar, como você vai falar, na hora que você for falar, isso aqui fica solto, né? Você não fez as definições, você não não partiu da preparação e em cima da preparação você encaixou a prospecção. Você já foi lá para o famoso fazejamento que a gente faz aqui, né? No Brasil todo mundo faz fazejamento. Não precisa fazer planejamento nem se organizar porque, né? É perda de tempo. Não é perda de tempo. Organização, planejamento e preparação são importantes para que você consiga qualquer coisa na sua vida. Não é só yoga, qualquer coisa. Então, se você faz isso, já taca logo para prospecção, sem ter preparação, isso aqui, ó, ele fica solto. Quando ele fica solto, o que vai acontecer é que você não vai conseguir ali ancorar bem essa parede, deixá-la firme. Com ela solta, o que pode acontecer? Você vai prospectar 10 pessoas e aí ninguém se converte. Aí você fala, pô, prospecção não funciona para mim, yoga não funciona para mim. Não é assim. O que acontece que não funciona é que você não fez a preparação. E aí também esses 2 pilares, eles sustentam, e entra o terceiro pilar, que é a parte da gestão do seu aluno. Só que também, se você não faz a preparação, você não sabe como fazer a gestão, tá? Então, a fase da preparação, ela é bem importante e é lá que você vai definir quanto você vai cobrar por aula, por que você está cobrando aquele valor. E não existe um valor fixo, tá? Eu não sugiro que você coloque um valor fixo e saia divulgando por aí como se fosse uma prateleira de mercado. Você não está vendendo massa de tomate, está vendendo aula de yoga. Você está vendendo a sua transformação que você oferece para os alunos através da sua aula de yoga, tá? Não é apenas a aula. Porque quando você fala aula, você parece que você está vendendo qualquer outra coisa, né? Então, nada contra, mas uma aula diferente, uma aula de força, uma aula de flexibilidade, não. Você tá
trabalhando, você está oferecendo para aquela pessoa uma transformação real, emocional, mental e física. Não fica somente no físico. É muito mais intenso que isso. E aí você cobra pouco. E aí você vai lá e cobra R$ 20 pela aula. Ah, Paty, mas se eu não cobrar R$ 20 pela aula, ninguém vai pagar. Olha só, vou te falar o seguinte, esse papo é bem sério, hein? Por que você cobra pouco por aula? Você cobra pouco por aula por algum tipo de insegurança. Você está com algum tipo de insegurança que não te permite chegar naquela pessoa e falar assim, olha, minha aula custa R$ 200 por aula e eu vou te entregar isso, isso e isso. E você vai contextualizar, você vai falar o que você vai entregar para aquela pessoa. Você está cobrando pouco por aula porque você é inseguro. E qual que é a origem dessa sua insegurança? Pode ter várias fontes. Uma delas pode ser que você acredita que tecnicamente não conheceu o suficiente ainda, ou que você é muito iniciante. Pode ser. Ou você pode estar pensando, mas será que minha aula vale isso mesmo? É uma insegurança interna sua. Então, existe um trabalho muito importante para você fazer antes disso, que é você escrever, pega um papel e uma caneta, escreve. Quais são os benefícios da sua aula? O que você proporciona para os seus alunos? Qual é a transformação que você gera neles? Escreva isso. Escreva e olhe para isso e fala, pô, realmente isso aqui é verdade. E aí, a partir do momento que você coloca isso para si, você vai poder oferecer para o outro também. Você vai oferecer para o outro a sua aula e, mais do que a aula, a sua transformação, que você pode gerar para aquela pessoa. Isso é muito mais intenso, isso é muito mais amplo do que apenas trabalhar alguma coisa no seu corpo físico. E olha só, quando você cobra pouco, ou cobrar pouco, é o imposto, ganhar pouco por aula é o imposto que o professor de yoga paga quando não sabe ou não consegue realmente falar dos benefícios da transformação que ele proporciona para o aluno. Grava essa frase. Cobrar pouco por aula, ganhar pouco por aulas de yoga é o imposto que você paga porque você não conseguiu, não funcionou ali você falar, você ancorar os benefícios e a transformação que você gera no aluno, ou no futuro aluno, nesse caso, quando é prospect. Então, pensa no seguinte, a solução não está no prospect. Ah, mas ele não me valoriza. Para com isso. Olha para você. A responsável ou responsável por você ganhar pouco é você mesmo. Tá? Nada de culpar o universo, nada de culpar, mas eu moro numa cidade muito pequena, ninguém valoriza aqui, as pessoas não pensam nisso, não acham que yoga é saúde, acham que é luxo, acham que é hobby. A função de realmente falar para que o yoga veio, para que o yoga serve, é sua, não é da pessoa. Quem que é o objetivo? Quem quer oferecer aula? É o cara, é você, você. Então a responsabilidade é sua. Olha para você e fala, tá, eu não estou conseguindo realmente ancorar valor no meu trabalho para as pessoas. Eu não estou conseguindo atingir as pessoas como eu gostaria. Então, se coloque a culpa em você, olhe para você. Nós temos que atuar aonde a gente pode mudar. Você não pode mudar o outro. Você pode, com as suas aulas, se tiver oportunidade, você pode ajudar no processo de mudança, mas você não muda, você auxilia, você viabiliza, você cria caminhos. Mas você não consegue mudar o outro. Então, o que você tem que fazer? Muda você. O que está nas suas mãos, o que você pode fazer para que as pessoas olhem a sua aula de uma maneira diferente. Aí você vai voltar e vai refletir. Tá, o que eu falo da minha aula de yoga? Como é que eu divulgo? Pode ser que você precifique a sua aula de yoga como se fosse uma prateleira de mercado. Você vai lá e coloca assim, faz um post, legal, vou fazer um post patrocinado, vou impulsionar aqui, porque isso funciona. A Paty falou que o mundo digital é o poder, então eu vou fazer isso. Aí você vai lá, faz uma arte bonita, você num asana maravilhoso, numa técnica corporal maravilhosa, tal, não sei o quê, fala, nossa, me esforcei aqui. E coloca lá, aulas de yoga segundas e quartas, às 8 da manhã, R$ 80 por mês. E vou impulsionar, vai lotar de aluno. Você está precificando a sua aula como se fosse uma mercadoria de mercado, na prateleira de mercado. O que vai acontecer? As pessoas vão olhar, assim como você, outros professores de yoga também cometem esse erro, é um erro clássico, tá? Aí a pessoa vai olhar, nossa, olha, aula de yoga R$ 80, nossa, aula de yoga R$ 60, olha, aula de yoga R$ 100, pô, vou fazer essa de 60, tudo aula de yoga mesmo. Você não dá oportunidade para você se expressar, para você falar o que é o seu trabalho. E todo mundo pensa em aula de yoga, é como academia. A pessoa vai olhar, preciso fazer musculação só.
Ah, tem a Smart Fit, tem outra academia de bairro aqui, outra aqui, mas a Smart Fit geralmente todo mundo divulga e é barato, então fazer lá. As outras academias tiveram oportunidade de falar? Não tiveram oportunidade, da mesma maneira que você também não vai ter oportunidade. Ou pior, você pode abrir uma brecha para a pessoa ficar barganhando com você. Ela pode até, por exemplo, pelas redes sociais, por mensagem. E aí ela falou assim: ah, Paty, tudo bem, mas você cobra 80. Mas tem o seu amigo ali cobrando 60. Faz por 60 que eu faço com você. Isso aí, sabe o que é? É como se você estivesse indo na feira. Quem aí vai à feira? Adora ir à feira. Eu gosto de ir à feira, comprar fruta, essas coisas. Aí você chega pro cara, quem nunca fez isso, atira a primeira pedra, tá? Você vai lá numa banca, agora que é época, né, de lixir, cereja, essas coisas, ainda é época. Aí você fala pro cara assim, pô, gosto de comprar suas frutas, mas tá vendendo R$ 30 o quilo da lixia. O outro cara tá vendendo por 20. Se você fizer aí por 20, pelo menos, ou 18, eu compro de você. Quem já fez isso? Tira a primeira pedra. Eu já fiz. E aí, o que você vai fazer? É o horário da xepa, você vai barganhar. E aí, é a mesma coisa que pode acontecer com você. Se a pessoa te conhecer, se ela se der abertura para ela, ela pode falar: olha, eu até gostei mais de você, mas o fulano cobra mais barato, cobra o mesmo valor, pelo menos, que o dele que eu faço com você. Porque você não está falando de benefício, você não está falando de valor. Valor que eu digo é valor agregado, tá? Da sua aula. Você está apenas falando de preço. Preço é produto, não é serviço. Serviço é algo intangível. Você não toca, você não consegue tocar uma aula de yoga, você não consegue pegar. Agora, uma caneta você pega. Isso aqui tem preço. Sua aula de yoga tem valor, não tem preço. Então, não adianta você sair se divulgando para ter muitos alunos e cada aluno pagar pouquinho para você. Aí de um aluno você ganha pouquinho, do outro você ganha pouquinho. Aí o que vai acontecer? Pode ser que no final do mês você tenha ministrado muitas aulas e não tenha conseguido fechar suas contas. Você fala, pô, mas eu ministrei 8 aulas por dia, de segunda a segunda, não tive um dia de descanso e não sobrou dinheiro para mim. Eu tô no limite, gastei o limite da minha conta de novo, ou tive que pegar um empréstimo, ou não consegui pagar, trazer uma conta. Cara, isso é muito frustrante. Isso é frustrante demais. Eu sei. Por quê? Porque eu já passei por isso. E aí, o que acontece? Cara, não é uma solução legal. Eu tinha muitos alunos? Tinha muitos alunos. Mas era vantajoso para mim? Não era. Era vantajoso para outras pessoas e para algumas instituições em que eu ministrava aula. Agora, para mim, não era vantajoso. Porque eu não ganhava. O que me sustentava financeiramente eram os personals, mas eu tinha um monte de aula e um monte de projeto em yoga que não me davam dinheiro. E aí eu tinha muitos alunos que passavam por mim, mas muitos mesmo. Só que não davam lucratividade interessante. A proposta, o combinado dessas aulas não era interessante para mim. Mas eu peguei porque achei que era missão, eu não queria deixar nenhuma turma fechar. E eu falei, quanto mais aula, melhor, quanto mais alunos tiver, melhor. Mas na prática não é bem assim. Então, você tem que pegar também aulas que tenham lucratividade para você. Sim, você tem que pensar no seu umbigo, sim, tá? Você tem que ser um pouco. Eu vou falar uma palavra que às vezes tem uma conotação muito negativa, mas tem que ser um pouquinho egoísta nesse caso. Até o processo do yoga. Vamos combinar aqui. Yoga é uma prática que tem que ser um pouco egoísta. Como é que você vai chegar no processo de hiperconsciência samadhi, meditação? É você sentando no seu EVA, no seu tapetinho de yoga, e fazendo a sua prática. Eu não consigo, Paty, falar assim, vamos lá. Vou praticar por você, Vou sentar aqui e vou fazer uns pranayamas, uns respiratórios, e vou fazer um treino de meditação para você, tá? Quem vai evoluir sou eu, não é você. Então é desse jeito. Um processo de você se aprimorar, um processo de autodesenvolvimento, é você mudar primeiro a si mesmo, e isso vai ter um reflexo nas pessoas à sua volta, no mundo à sua volta. Você vai mudar o mundo à sua volta sem você perceber, porque você está emanando uma energia diferente. Então, aquela história que é bem jargão, mas se acontecer alguma coisa, máscaras de oxigênio cairão à sua frente, né? No avião, você coloca primeiro em você, depois nas pessoas que dependem de você, criança, enfim. É isso na vida real. Não adianta você colocar máscara de oxigênio em todos os seus alunos e não colocar em você. Porque os alunos, eles ganham bem, às vezes, com a profissão deles, ou alguma outra coisa. Ele pode estar ganhando bem financeiramente no seu trabalho. E você está trabalhando e ganhando pouco. Então, você está fazendo o seguinte, você está tirando, você está cobrando pouco. Então, o que você está fazendo? Você está tirando o oxigênio de você e dando para o seu aluno.
e não está tendo retorno. Isso não é legal para você. Isso não é legal financeiramente, energeticamente, nem de nenhum jeito. Você tem que ganhar bem pelas suas aulas também. Se você não ganhar bem pelas suas aulas, se você não colocar máscara de oxigênio em você também, você só vai colocar máscara de oxigênio no aluno. Não adianta você só colocar máscara de oxigênio no aluno. Você tem que colocar em você. E você vai colocar esse oxigênio que você tem que ter, é um oxigênio na sua empresa. Também é financeiro. Tem que ser. Ah, mas yoga não é para ganhar dinheiro. Então você vai falar que medicina também não é para ganhar dinheiro e salva vidas? Odontologia também não é para ganhar dinheiro, e só quem tem uma dor de dente sabe a dor que é. É a mesma coisa, cada um dentro do seu nicho. O yoga, ele transforma vidas, posso até dizer que ele salva vidas, tá? Ele muda a vida das pessoas mesmo, ele deixa que a pessoa não entre numa crise de depressão, numa crise de ansiedade, deixa de ter dores horríveis, né? Previne dores horríveis no corpo, traz mais qualidade de vida, mais bem-estar, melhora a alimentação, melhora um monte de coisa. E você acredita que isso não tem valor? Cobra pouco por aula. Aí tem que ter um monte de aluno que continua pagando pouquinho e você continua só tirando o seu oxigênio e dando para ele e não pegando e não tendo nada para você. Não funciona assim. Tem que ser uma troca. Yoga, ele é para te ajudar a despertar esse poder interno, essa energia interna em você. Não é só para você dar tudo que você tem de energia para o outro. Você tem que ter para você também. E essa energia do yoga ela é conquistada com a sua prática, sim, a sua prática pessoal. Ela é conquistada através do seu aprimoramento com estudos para você ter conhecimentos cada vez mais aprofundados, principalmente naquilo que você é especialista. Se você às vezes é especialista em ansiedade, vai focar em pranayama. Ainda mais, você vai estudar mais, vai experimentar mais, vai aplicar mais com os seus alunos e também tem que ter o viés da sua profissão, que tem a ver com retorno financeiro. Se você não tiver o retorno financeiro, você não vai ter tempo livre para você, nem para os seus estudos, você não vai aprimorar a sua aula, seu aluno para de evoluir, e naturalmente esse aluno pode ir embora, porque ele sente que parou de evoluir. Ou ele sente que você tem essa energia, ele vai falar, pô, como é que eu tô lá com um professor de yoga que me ensina qualidade de vida e não tem qualidade de vida? É contrassenso, né? E eu me peguei pensando assim, não foi nenhum aluno que me falou. Eu falei, pô, como é que eu forneço qualidade de vida para as pessoas? Eu não tenho qualidade de vida. Eu tinha muito mais qualidade de vida quando eu trabalhava em empresa, no mundo corporativo. Eu trabalhava muitas horas por dia e eu trabalhava longe, pegava fretado, levava notebook para casa para trabalhar de casa. Mas pelo menos, eu pensava assim, mas pelo menos, pô, eu ganhava dinheiro com a minha profissão. Eu ganhava, eu tinha um cargo de coordenação numa das melhores empresas para se trabalhar. E ao contrário de muita gente que faz migração de carreira, eu gostava do que eu fazia. Eu trabalhava com recursos humanos, com pessoas, então eu adorava o que eu fazia. Via sentido nisso. Eu fiz a migração porque eu acreditei que com yoga eu poderia mudar a vida de outras pessoas de maneira mais profunda. Eu senti que era a minha missão mais profunda. E que eu poderia, é lógico, eu poderia vivenciar o estilo de vida que o yoga proporciona, com liberdade financeira, liberdade de tempo, de deslocamento, liberdade geográfica, e podendo ainda mais me perceber melhor, evoluir. Cada vez que eu evoluía mais, meu aluno também evoluía. Então, tudo isso me chama atenção. Só que eu estava numa situação em que eu pensei, até voltar para o mercado de trabalho, porque eu não ganhava dinheiro com yoga, eu estava me matando, não tinha qualidade de vida, só fornecia, ministrava muitas aulas, e o que mais que acontecia? E não tinha dinheiro no final do mês. E aí eu falei, não, chega dessa história toda. Foi aí, então, que eu comecei a fazer toda a revisão, e naquele momento, o PPG começou a nascer. Não tinha o nome de PPG, mas ele começou a nascer. E eu comecei a falar não para algumas coisas, para falar sim para mim, e para várias situações que aconteciam na minha vida. Para várias situações em que eu coloquei debaixo do tapete, tipo a minha saúde, meu sono, e até estudar mais. E aí as coisas começaram a funcionar. Então, perceba que ter muitos alunos não necessariamente é igual a ter muito dinheiro, tá? Então, você pode ter muitos alunos e ter bastante dinheiro? Tem, mas desde que isso tenha qualidade de vida, tá? Se você hoje está no patamar, você tem muitos alunos e tem muito dinheiro, tá, mas verifique se você tem qualidade de vida. É importante você ter as três coisas, senão uma hora ou outra isso vai desmoronar. Como é que eu resolvo isso, Paty? Eu tenho muitos alunos e não tenho qualidade de vida e não tenho dinheiro. Volta para o planejamento, volta para a fase de preparação e vai definir algumas coisas. Quem que é o seu público, onde você vai atuar, como você vai atuar, o que você vai fazer, quais são as ações. Vou
vou lidar com qual tipo de marketing tradicional, marketing digital ou de resposta direta, o que eu vou fazer? Aí você vai nessa fase de preparação, se fortalecer para depois voltar para prospecção e para gestão do aluno, tá bom? Ah, uma dica extra: valor de aula de aluno antigo não se mexe, tá? Se você cobrou um valor mais alto por um aluno antigo, você vai fazer só o reajuste anual. Você não vai aumentar o valor da sua aula do aluno que você cobra R$20 para R$80. Não, aluno antigo não se mexe. Você vai ter que agora, a partir daqui, fazer diferente com os próximos alunos que vão entrar. E aí você vai ter que ancorar esse novo valor de alguma maneira. Tem maneira de você fazer isso. Você não vai oferecer só uma aula de yoga, vai oferecer muito mais que isso, tá bom? Então, por hoje eu fico por aqui. Espero você no 947 amanhã, tá? O 947 acontece segunda, quarta, sexta, sábado, domingo, terça e quinta. Eu tô com a turma do Viver Yoga Personal, a turma que tá fazendo agora o curso, né? O programa. Então, por isso que eu não tô aqui de terça e quinta nesse horário. Mas nos outros dias eu estou por aqui. Então, se você tiver qualquer dúvida, aproveita para me mandar. Eu sempre deixo caixinha de perguntas. Usa lá essa caixinha de perguntas, use e abusa. E qualquer dúvida pode me chamar aí por mensagens. E entra no canal do Telegram para você ter mensagens sempre em primeira mão. Lá praticamente é uma mentoria por áudio que eu faço ali quando eu coloco sacadas extras nesse canal. O link está na bio do Instagram. Então acessa lá e aproveita para saber de tudo que está acontecendo. E de mais atual, de mais intenso, de como você ter sucesso na profissão de professor de yoga. Isso é, como você conquistar o yoga 5K. Então, hoje eu fico por aqui.